como escolher, analisar os melhores fundos imobiliários do mercado. Então já se inscreve no canal, deixa o seu curtir para escolher um fundo imobiliário bom, seguro e rentável. É o seguinte, a gente tem duas modalidades principais de fundos imobiliários, os fundos de tijolo e os fundos de papel. Fundos de tijolo são formados por imóveis físicos, então ele tem imóveis físicos que podem ser galpões de logística, podem ser escritórios, podem ser imóveis urbanos, podem ser shoppings. Ele aluga esses imóveis para inquilinos, os inquilinos pagam aluguéis mensais para o fundo, que é dono dos imóveis, e o fundo repassa para os cotistas, que são os investidores do fundo imobiliário, eu e você, por exemplo. E os fundos de papel? Esses fundos têm dívidas, têm papéis de dívidas do segmento imobiliário. Esses papéis normalmente são as CRIs, certificados de níveis imobiliários. Às vezes podem ser também LCIs ou alguns outros tipos de títulos. E os devedores desses títulos, que normalmente são construtoras ou incorporadoras que pegam dinheiro emprestado para construir empreendimentos imobiliários, esses devedores pagam mensalmente a dívida para o credor, que é o fundo imobiliário que detém os papéis, e da mesma forma o fundo imobiliário repassa mensalmente esses pagamentos para os cotistas dos fundos, ou seja, nós investidores. Primeiro, a gestora. É fundamental que a gestora do fundo imobiliário seja boa. É a mesma coisa aqui no fundo imobiliário. O gestor do fundo imobiliário precisa ser bom. Segundo, você precisa olhar o histórico no mercado, ver se esse fundo imobiliário já tem bastante tempo, que seja um fundo já com bastante tempo de história. Você precisa olhar também o valor patrimonial do fundo. O ideal é que esse valor seja acima de 1 bilhão. Você precisa olhar também o histórico de pagamento de dividendos do fundo imobiliário nos últimos 5 anos. Não adianta só olhar lá o dividend yield dos últimos 12 meses, porque ele pode ter pago um valor mais alto em razão de algum evento específico. Então, por isso é importante você olhar sempre um histórico de pelo menos 5 anos para ver se ele, nesses últimos 5 anos, pagou bons dividendos. O que é pagar bons dividendos? Não tem um número exato, mas o ideal é que um fundo de tijolo tenha um dividend yield médio aí dos últimos 5 anos de no mínimo 8%. Você precisa ver também a liquidez média diária. Isso significa o valor que é negociado na bolsa de valores todos os dias do fundo. Ideal é que seja acima de 1 milhão. Isso significa que é um fundo que tem mais cotistas, que as cotas são mais negociadas, que você vai conseguir comprar e vender as suas cotas com facilidade, mesmo que você esteja comprando um valor alto ou vendendo um valor alto. Então, quanto maior a liquidez média diária, melhor. Se for igual a 1, significa que a cota está sendo negociada pelo valor justo. Se for acima de 1, significa que está um pouco caro, um pouco acima do valor justo. Não significa que é um péssimo negócio, que você não possa comprar, mas você precisa ter mais atenção. Se tiver abaixo de 1, significa que a cota está barata, você está comprando por um valor abaixo do que ela vale, como se fosse uma promoção, como se você fosse comprar um imóvel que vale 500 mil